Boa noite pessoal, muito obrigado. Música linda que você fechou, né? Tudo pede amor para embelezar, é maravilhoso mesmo. Então, gente, nós estamos então na nossa 23ª Feira do Livro Espírita, ela está acontecendo durante essa semana, de segunda a sexta, sempre às 20 horas, e os sábados às 16h30 teremos uma palestra então com o Ricardo. Nós estamos gravando, né, essas palestras que estarão disponíveis no canal Videocempes a partir da semana que vem. Né, quem quiser rever, indicar, vale a pena rever, mas rever com caderninho, tá? Vai tomando nota, porque a coisa é muito boa aqui. Hoje nós teremos o Emerson, que vai falar. Aliás, a feira, como vocês sabem, é toda estruturada, ou foi pensada pelo livro Pensamento e Vida de Emmanuel, né, e seus diversos capítulos. E hoje nós vamos tratar, o nosso querido Emerson vai tratar de berço, família e filhos, tá bom? Vamos chamar a Elice, então, para fazer a oração. Haja mais amor a começar em mim. A gente sempre espera do outro, né? Do filho, do marido, mas isso é com Emerson. E que haja mais amor em mim, em nós, para que nesse momento a gente possa relaxar e conversar com Jesus. Ele está aqui nessa casa. Ele falou que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele estaria presente. E reunir em nome dele é comunhão de pensamentos, de intenção. Nós estamos aqui para nos conhecer um pouco mais, para aprender a fazer um pouco de forma que nosso coração fique mais leve, seguindo os ensinamentos desse mestre de amor. Então é com esse carinho, Jesus querido, que nós mais uma vez buscamos o seu coração, pedindo, por favor, esteja aqui. Ao mesmo tempo que agradecemos a oportunidade da vida, das experiências, Jesus querido, que nem sempre são as que queremos. Muitas vezes, aqui encarnados, achamos que não é bem isso que a gente queria. Mas dá-nos força, porque você nos ensinou que depois daqui haverá uma vida de alegria do dever cumprido, da confiança, da esperança, da renovação de propósitos. Sabemos que temos que começar aqui ou continuar aqui. E a alegria, a felicidade, Jesus querido, começa aqui, com as nossas atitudes, com os nossos passos, com o nosso bem, com o nosso desejo ao bem. Jesus querido, nós agradecemos muito a Manuel Felipe Santiago, esse patrono, esse paizão querido que abre as portas de sua casa e de seu coração para nos acolher e permitir que aqui a gente encontre com você, na disposição ao bem, na troca de energias amorosas, do conhecimento. Por favor, Jesus, ampare essa casa todos os dias da semana, com todos os seus trabalhadores, e a cada um daqueles que aqui adentro, dos 2 planos de vida, possam se sentir fortalecidos e amparados, acolhidos pelo seu amor. Cuida de nós, Jesus, para que dessa vez a gente siga firme na caminhada rumo ao Pai, contigo. Que a sua luz de amor agora envolva cada vez mais o nosso palestrante da noite, tão querido, Emerson Pedersoli. Por favor, que ele, toda a sua tarefa de amor, possa sempre brilhar, que o caminho dele seja suave e que as palavras reflitam o seu amor. Jesus, nesse momento também pedimos ainda por aqueles que habitam o nosso coração e o nosso pensamento. Pessoas dos 2 lados da vida, que às vezes nós amamos ou ainda não, que às vezes nos amam ainda não, mas que estamos juntos sob a sua proteção, que possamos continuar seguindo com segurança, com firmeza e com carinho. Seja conosco hoje e sempre, que assim seja. Emerson, estamos ansiosos para te ouvir. Obrigado. Boa noite, gente. Então, vocês já me conhecem, eu sou de uma casa espírita que é o Lafran, o Lar Fraternidade Maria de Nazaré. Lá é um abrigo com crianças e adultos especiais com paralisia cerebral. Quem tiver a chance de conhecer, a gente marca uma visita lá. Quando a gente fala do tema berço e família e filhos, inicialmente o Emmanuel vai trazer para a gente a respeito do corpo. E vai falar da importância do corpo no nosso movimento. A importância do corpo como o habitat do espírito quando a gente faz a opção por vir na Terra.
E é muito interessante quando fala do corpo, porque a gente não faz ideia da dimensão do nosso corpo. A Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, no capítulo 4, ela coloca para nós assim: nós temos, só para a gente ter uma ideia, na formação do nosso corpo, nós temos aproximadamente 60 trilhões de células trabalhando em nosso favor. 60 trilhões de células a partir de 2 células iniciais. A partir do espermatozoide e do óvulo, no indivíduo adulto, 60 trilhões de células. A Joana de Ângeles coloca para nós mais ainda. Ela fala que nós temos no nosso sistema nervoso aproximadamente 100 bilhões de neurônios. E o nosso coração, para uma vida útil de aproximadamente 70 anos, ele bate em torno de 70 milhões de vezes, apenas com um leve descanso entre a sístole e a diástole. Ou seja, ela mostrando para nós a importância do cuidado que a gente precisa ter com essa máquina e como que a gente está lidando com ela. Só que a gente está utilizando a máquina, mas a gente não dá este devido valor. Mas para chegarmos ao berço, que é o que o Emmanuel vai colocar, nós fazemos escolhas. Para chegar ao berço, nós fazemos escolhas. Então, no movimento do útero, no finalzinho do capítulo 13 do livro Missionários da Luz, quem ler o Missionários da Luz, o capítulo 13 é o capítulo maior do livro, que vai falar sobre reencarnação. Nos 3 últimos parágrafos deste capítulo, ele vai colocar para nós que aquele movimento da criança que está no berço, aquele movimento da criança que está no útero, o espírito, em fração de segundos, ele vai reproduzir milhões de anos, atenção, milhões de anos do processo da criação dele até chegar na idade atual. No momento que ele está no útero, ele vai passando na mente dele milhões de anos, que o Alexandre vai explicando para o André Luiz no finalzinho do capítulo 13 do Missionários da Luz, até chegar no ponto atual. E quando chega em determinado ponto, onde a gente cometeu determinados delitos e já fizemos a programação para vir com essa ou aquela dificuldade física, a gente dá uma parada ali na construção do perispírito. E aí, no movimento dessa parada, por exemplo, aquela pessoa que trabalhou com marginalidade e usou as mãos, usou os braços nas situações de agredir, ele faz uma parada no seu desenvolvimento e ali ele começa a reproduzir o perfil deficiente que está gravado na mente dele. E aí, quando ele nasce, por exemplo, com uma paralisia dos membros superiores. Mas a gente não faz ideia da profundidade dessa luta do espírito quando ele está no ventre materno. E a gente cumprimenta, conversa com o bebê, a gente começa a perceber como que estava a relação dos casais, dependendo da forma com que as crianças se manifestam. Quando a gente vai receber essa criança, por exemplo, no consultório, quando a criança ela vem, um exemplo simples, ela está com 1 ano, 8 meses, 1 ano e meio, agredindo, pode avaliar como é que está o relacionamento do casal. Por quê? Porque o relacionamento passa para a criança e ela capta. Na sua sensibilidade, ela capta o que estava acontecendo nessa relação. Entenderam? Um outro exemplo simples, quando a gente pega o desenvolvimento da criança. A criança que começa nascente com 4 meses, 3 meses, 5 meses, a criança que começa nascente, com 6 meses, ela já tem 2, 4 dentinhos. Ela tende a apresentar uma personalidade agressiva quando ela entrar na sua segunda infância, a partir de 6, 7 anos de idade. Mas a gente só vai perceber isso quando a gente começa a trabalhar com as entrevistas com os pais. Quando não é esse movimento, pode olhar o relacionamento conjugal,
Porque, de repente, o relacionamento conjugal estava perturbador, agressivo, e o espírito veio captando este mal-estar naqueles 9 meses que ele esteve no ventre materno. Agora, imaginem como que é feita essa escolha, porque a gente faz escolhas no plano espiritual. Vamos pegar um exemplo. No capítulo 12 do livro Missionários da Luz, está intitulado Preparação de Experiências. E uma senhora chega para o espírito de Manassés, que está conversando com Alexandre, estava conversando com André Luiz, Alexandre estava preparando a reencarnação de Segismundo. Enquanto Manassés se aproxima do André Luiz e dessa senhora, essa senhora se chama Anacleta. Vai conversar com a Anacleta e fala: então, minha irmã, está tudo pronto? Estamos sabendo do seu retorno ao plano físico. E aí ela falou assim: Manassés, você está colocando com essa alegria, mas a coisa não é tão boa assim para mim, não. Minha irmã, você ficou muito tempo se preparando, vai ser tranquilo sim, você vai dar conta. Manassés, você conhece bem a minha luta e sabe mais ainda da minha dor. Então, eu não sei que vai ser fácil. Eu estudei muito, eu me preparei muito, mas eu sei que não será fácil. Aí os dois conversam ali, se despedem. Aí o André Luiz pergunta assim: Manassés, o que aconteceu com ela, que ela já está se prontificando às dificuldades que ela terá? Aí Manassés coloca: na encarnação anterior, ela era uma mãe muito dedicada. Ela teve 4 filhos com seu marido, mas era excessivamente dedicada. Então o marido tentava colocar freios e ela soltava as rédeas. O marido tentava colocar limite e ela colocava que não precisava. O marido tentava segurar um pouco e ela beneficiava com coisas. Não, os nossos filhos, e sempre justificando: os nossos filhos são muito bons, os nossos filhos são saudáveis, os nossos filhos merecem. E ela teve 3 rapazes e uma moça, os 2 tiveram. E o marido, dedicado às questões profissionais, vendo que nada que ele colocava fazia sentido, porque ele falava A e ela cumpria B, porque a relação já estava com dificuldades de diálogo, ele cessou o movimento dele de continuar falando para evitar atrito. E ela foi beneficiando os filhos. Quando os filhos entraram na adolescência, eles estavam parcialmente sem limite. Quando entraram na fase adulta, eles estavam completamente sem limite. E começaram a se envolver com excessos de toda ordem. E eles envolvidos com excesso em relação aos vícios, ao alcoolismo, à droga, à velocidade, cada um foi desencarnando no seu tempo, porém, os 4 desencarnaram de forma prematura. Quando esta mãe retorna no plano espiritual, ela descobre que os 4 estavam frequentando a região de sofrimento da qual eles não saíram, em função das construções que eles fizeram. E aí ela observa, e a espiritualidade a orienta, que a dor dela faz sentido. A dor por ver os filhos, mas ela começa a lembrar daquilo que o marido colocava. E ela, em nada, cerceou a liberdade dos filhos. E eles foram crescendo absolutamente sem limite. A chegada deles prematura no plano espiritual foi pela dificuldade que ela construiu no movimento de educação. E ela começa a trabalhar incansavelmente para retirar esses 4 filhos das trevas. Retira o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, começam a estudar juntos e preparam a nova encarnação. Aí o Manassés coloca: ela vai reencarnar de novo e vai receber os 4 filhos novamente como filhos dela. Só que os filhos virão numa condição diferenciada em relação ao estado da encarnação anterior. 2 deles virão com paralisia. Um deles, o terceiro, virá com debilidade mental. E a 4ª, a moça, ela vai ser a única que não vai ter nenhum problema físico, mas vai trazer vários problemas emocionais. Mas é aquela que vai ser a auxiliar da mãe quando nascer o seu 4º, o seu terceiro irmão, que ela vai ser uma das filhas do meio, porque a mãe vai ficar viúva após o 4º parto. Logo depois o marido desencarna e ela vai cuidar
destes 4 filhos que ela retirou do caminho com os excessos que ela apresentou. E agora ela vai colocá-los de volta no caminho. E aí o André Luiz começa a dizer, realmente a luta dela não vai ser fácil. Então, quando ela está lúcida no plano espiritual, esta é a mãe que vai receber os filhos e eles vão vir com dificuldade, sendo tudo programado. Tudo dentro de uma programação. Por isso é que o Emmanuel, neste capítulo, quando ele fala sobre o berço, ele fala da construção no plano espiritual. E essa construção é determinada pela nossa ciência, nosso discernimento. E aí eu fiquei lembrando de uma passagem lá do Velho Testamento, Eclesiastes. No capítulo 30, no versículo 7, ele coloca para nós assim: aquele que estraga o seu filho com mimos, deverá pensar-lhes as feridas. Gente, atenção para isso. Aquele que estraga o seu filho com mimos, deverá pensar-lhes as feridas. Está pedindo a gente, olha, nós estamos falando de séculos antes de Jesus. Está pedindo para a gente colocar limite. Colocar limite. Essa é uma dificuldade gravíssima que nós temos hoje no nosso movimento educacional. Gravíssima. Porque nós estamos terceirizando a educação com prendas. Nós estamos terceirizando a educação com mimos. A gente está terceirizando com agrados. Nós estamos oferecendo coisas em vez de nos oferecermos. Nós estamos oferecendo objeto em vez de oferecer afeto. Ah, mas é importante a qualidade do tempo ou a quantidade do tempo que a gente fica com os nossos filhos? A qualidade. Tem pais que ficam o dia inteiro com seus filhos e não passa nada de valor para eles. Tem pais que ficam 40 minutos, 1h30. Essa 1h30 não atende celular, não atende a vizinha que está pedindo uma xícara de açúcar, não atende o telefone fixo, não olha nada no tablet, não fica olhando para o seu telefone. Ah, deixa eu ver quem me chamou. Não, agora eu atendo, agora eu não atendo. 40 minutos, 1h, 1h30, você e seu filho. Vendo televisão, jogando alguma coisa, jogando sem ser na telinha. Jogo de mesa. Você e seu filho. Aqueles jogos que nós fazíamos quando éramos criança. E nada te interrompe. Isso se chama qualidade de tempo. E aí ele passa a confiar na gente. Mas para nós construirmos isso, nós temos que ter desejo. Hoje os nossos filhos sentam conosco à mesa e cada um leva seu celular. No café da manhã, no almoço, no lanche. Você quer conversar e eles estão respondendo o celular. Muitas vezes nós fazemos isso, aí vem a outra construção. Ora, se nós estamos dando exemplo do berço, como que eles estão chegando? A gente olha o menino, quando ele está no bercinho, imagina o garoto 1 ano e meio, 8 meses, nesse calor, sem roupa, fraldinha descartável, aquela pança. A gente olha, dá uma vontade de morder o menino. Dá uma vontade de morder. Aí você olha que a coxa daquela grossura, dá uma vontade de você comer aquele menino. Quando ele entra na adolescência, você se arrepende, por que não comeu? Aí você vai lembrar que devia ter feito lá. Agora não dá mais. Porque ele testa você em todos os limites. Ele testa a gente. Tá claro? Agora, por que a gente olha e ele está ali com o bracinho aberto? A gente olha e fala assim, parece um... Você vê que todos os pais pensam a mesma coisa? Isso não foi educado. Ninguém escutou isso, mas isso é um conceito. Esse conceito, ele é tão fixado na nossa mente, mas ele é tão fixado que Santo Agostinho coloca assim, desde o berço,
Estou fazendo referência ao item a ingratidão dos filhos e os laços de família. É o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe. Ele coloca para nós assim, desde o berço, as crianças manifestam as tendências boas ou más, trazidas de passado. Eu vou repetir. Desde o berço, as crianças manifestam as tendências boas ou más, trazidas de passado. O que ele está dizendo para nós? Que de anjo ele não tem nada. Ele não tem nada. E aí eu estava numa palestra, né, e coloquei que os espíritos nobres estão chegando. Joana de Ângeles coloca que até 2025 nós teremos 200 mil espíritos em perfil angelical encarnados na Terra. Até 2025. E aí ela diz mais, ela fala assim, queiramos ou não, a Terra vai entrar na regeneração. E aqueles que não quiserem acompanhar serão deslocados. Ela não usa essa palavra, ela usa recambiados lentamente para outros planos. Aqueles que não quiserem acompanhar. Então ela fala, esse grupo de espíritos que estão chegando. Aí um casal de amigos, no final da palestra, falou assim, Emerson, você conhece a gente já está namorando há muito tempo, a gente vai casar agora e tal, você está sabendo. Você acha que os nossos filhos, você acha que a gente vai engravidar assim de André Luiz, Meimei, Dolores? Eu falei, olha, olhando bem assim para vocês, mas olhando bem, não vai não. Mas na sua casa, meus filhos, mas não vem mesmo. Não vem, vocês não têm perfil nenhum para paternar essa nobreza. Vocês vão paternar o vínculo que vocês têm. Mas antes ainda tem a escolha do casamento, porque nós não fazemos essa escolha. Tanto que, antes ainda de partirmos para esse movimento, quando Santo Agostinho fala, desde o berço manifesta tendências boas ou más, nesse mesmo parágrafo, Santo Agostinho diz assim, se os pais fizeram de tudo para atender os seus filhos, para educá-los e para orientá-los, e não tiveram um retorno saudável, não tem por que se preocupar. Independente da escolha que o filho fizer, ele não usa a palavra preocupar, ele fala, não tem por que se inculpar. Independente da escolha que o filho fizer, ele está dizendo para nós, então, que nós vamos fazer o melhor que a gente puder. O melhor. Mas a escolha, no final, é deles. Mas a gente não precisa sofrer por causa dessa escolha. Por que a gente não precisa sofrer? Porque estamos com a consciência tranquila. Quando a gente começa a sofrer, nós caímos num outro erro. Além de sofrer, a gente pede a Deus para transferir o sofrimento para quem? Para nós, que a desgraça nossa é tão grande. A gente ensina para eles, a gente ensina, e depois a gente, quando vê o filho sofrer, meu Deus. Gente, o filho acabou com a mãe na infância e na adolescência, ele acabou com ela. Na fase adulta, ele vai sofrer as consequências do que ele plantou. E aí ela vai para o quarto, ajoelha, meu Deus, meu filho não merece, o que não merece? Ele merece o triplo. Deus é que está sendo condescendente, mandou só a terça parte. Ele merece. As mães acham que eles não merecem. O pai entra um outro movimento, que o pai é mais racional. O pai faz uma, faz duas, faz três, depois deixa caminhar. E aí ele cai no buraco, o pai vai estar lá junto, mas a postura é diferente. Eu vou pegar um exemplo. Foi feita uma experiência nos Estados Unidos, olha como que funciona os dois, olha o amor dos dois. Uma casa está pegando fogo, a casa está pegando fogo. A mãe sabe que lá dentro daquela casa tem o marido dela e o filho. A mãe vai entrar na casa para salvar quem? Alguém tem dúvida? Não, ninguém tem dúvida. E ela salvou o filho dela, o que ela faz? Dá graças a Deus e reza para o marido sair.
E tá ótimo, isso aí já basta. Não precisa, ela não tem sofrimento com isso. Por quê? Porque ela já salvou quem ela queria salvar. O marido vê a casa pegando fogo. Lá dentro ele sabe que tem a esposa e o filho. O que o marido faz? Ele entra na casa para salvar a esposa. Marido não salva filho, não, gente. Já estou avisando para vocês, viu? Marido não salva filho, não. Agora, o que acontece? O marido entra correndo, salva primeiro a esposa. Deixou a esposa em segurança, o que ele faz? Ele volta para salvar o filho. Aí vem a questão da racionalidade. Ele não vai ficar do lado de fora, ainda que ele morra, mas ele vai entrar para salvar o filho. Entendeu? A mulher é emoção. Ela vai salvar o filho e vai rezar para Jesus. Às vezes a gente até acha que ela está rezando para o marido sair, às vezes está rezando para ele ficar. Né? Dependendo da relação, tá claro. Mas vocês imaginem, nós temos então 3 tipos de casamentos. Por quê? Se nós estamos falando do bem, e aí, quando a gente fala de casamento, eu não estou discutindo se o casamento é de héteros ou é de homos. Não vou discutir isso. Por quê? Porque 2 pessoas se propuseram a se unir, as 2 se consideram capazes de se envolver um com o outro e de se envolver na educação. Aí me perguntaram assim, Emerson, mas você não acha que esses meninos sendo criados por um casal de mulheres, 2 mulheres, um menino sendo educado por 2 mulheres, ele não vai ter problema depois no futuro? Ou uma menina sendo educada por 2 homens, ela não vai ter problema depois no futuro? Eu falei, nós não temos nada escrito sobre isso. Não tem nada escrito sobre isso. Primeira informação. Segundo, esse tipo de análise é uma análise que distingue, que agride. Por quê? Porque fica parecendo que todos os filhos dos héteros são perfeitos. E olha o que tem de marginalidade são de héteros. Da outra área nem tem nada publicado. São os héteros. Então não tem como a gente fazer esse tipo de analogia e ter esse tipo de resposta. Tá claro? Mas, quando a gente fala de casamento, nós temos 3 tipos de casamento. Provacional, expiatório e de almas afins. Almas afins. Almas gêmeas. Qual que predomina entre nós? Provacional, expiatório ou almas afins? Quando eu falo para os jovens falam assim, almas afins. Que todos eles acham que são almas gêmeas. Quando eu falo para os mais maduros, eles falam assim, expiatório. Porque para aguentar o que eu aguento, é expiando. Quando a gente fala para o nosso grupo, não, é provacional. Qual que é a diferença? O que predomina é o provacional. Predomina o provacional. Provacional, você tem um atrito, tal, passado 1 dia, 2, você vai lá e refaz. Isso é um casamento provacional. Às vezes passou 1 semana, mas vai lá e refaz. Às vezes 1 semana vai lá e refaz. Então você imagina, são casamentos provacionais. Relacionamento provacional é assim. E você, estando mal com o outro, 1 dia, 2, 3, 4, você começa depois a se sentir mal. Por que você fica incomodado? Porque é a pessoa que você elegeu para conversar, para trocar ideia, para concordar, para discordar, para crescer junto. A pessoa que você elegeu. E a gente precisa das pessoas que nos mobilizam o conflito e não o confronto. Por quê? Qual que é a diferença? O confronto é briga. A gente escuta falar assim, as torcidas entraram em confronto. Os policiais entraram em confronto com aqueles jovens no bar. Por quê? Entraram em briga. Conflito não, gente. Conflito, um manifesta o ponto de vista A, o outro manifesta o B. Não quer dizer que tem que convencer o outro. Nós temos que parar com isso. Todo mundo é maduro. A gente não tem que convencer o outro que a gente é que está certo. A gente entra em acordo. Não teve acordo? Então, aquele que quiser o ponto de vista A, realiza o A. Vai ter consequência? Claro, mas e se realizar o B como o outro quis? Também tem consequência. Qual que é a diferença
que gera mal-estar. É porque na hora que não dá certo, o outro chega e fala assim, eu te avisei, mas você não me escuta, que você é arrogante. E começa a discussão. Adiantou conversar? Não, porque ali gerou mal-estar. A gente está junto com a pessoa que a gente elegeu. Se a gente está junto e o ponto de vista difere, não tem problema. Quem estiver disposto a assumir. Quando eu estava lá no início do meu casamento, não, quando a gente estava namorando, eu coloquei, minha esposa vinha do catolicismo, e eu coloquei para ela que eu gostaria, quando a gente tiver filhos, eu gostaria de educá-los no espiritismo. Ela falou assim, eu gostaria no catolicismo. Eu falei, isso para nós não é problema. Ela falou, por que não? Eu falei, porque aquele que assumir a postura religiosa, evangeliza os filhos. Não, quem tiver a postura mais firme dentro da religião, porque eu dado para ela fazer isso, ela não pode ser aquelas pessoas que vão na igreja, se dizem católicos, na missa de 7º dia, formatura e casamento. Ela não pode ser, ela tinha que ser frequentadora, ela tinha que ser participativa, tinha que estar envolvida com os grupos da igreja, com coroinha, com não sei o que e tal. E ela não ia fazer isso não, então eu falei, então quem for mais atuante, ela falou assim, tá bom. Daí a pouco ela passou para a doutrina. Ficou mais fácil ainda, não ficou? Ficou mais fácil ainda nascer as filhas, né? Todo mundo dentro da doutrina. Não houve desacordo, não houve desacordo. Achamos um denominador. Isso faz parte do relacionamento profissional. O relacionamento expiatório é aquele que gera sofrimento. Gera sofrimento. Muitas vezes gera separação. E mesmo separados, porque tem casais que separam harmonicamente. Tem casais que se separam, mas continuam se agredindo. Relacionamento expiatório. Você encontra uma amiga e a amiga fala assim, sabe onde é que estava o seu ex-marido ontem? E ela já está separada há 5 anos. Ô, gente, o que tem a ver com a vida do ex-marido? Nada. Acabou. Mas o casamento expiatório, as informações vão chegando e o sofrimento também. A pessoa não desvinculou. E o casamento de almas afins, a gente não precisa falar dele, porque nós não temos mesmo. Tá claro? Esse aí nós não temos, então a gente nem precisa falar. O Emmanuel diz para nós assim, raríssimos são os casais que representam alma gêmea uma da outra e estão juntos hoje na Terra. Raríssimos. E desde o início eu estou olhando bem para vocês, ninguém tem cara de raríssimo aqui. Então o nosso é provacional expiatório. Agora, buscar o relacionamento, buscar um casamento saudável é significativo para a educação dos que vão vir. Por isso é que os 3 temas, berço, família e filhos, eles estão interligados. Buscar um relacionamento saudável. Então, se você conhece alguém e que o relacionamento não é saudável, mas a pessoa conta com você, se disponibilize a conversar, a comentar, porque esta pessoa se dispôs. Se ela não se dispõe, você deixa quieto. Não entra, não. Isso é um problema do casal. Quando a minha irmã foi para se casar, eu falei com a minha irmã assim, minha irmã não casa, não. Ela falou, por quê? Eu falei assim, seu relacionamento tem tudo para dar errado. Emerson, mas a gente está namorando há 4 anos. Eu falei, vai demorar mais 4 décadas para aprender a dar certo. Vocês dois têm tudo para dar errado, não casa, não? Emerson, por que você fala isso? Comentei para ela tudo que eu observava naquele namoro. Falei, olha, a gente já se conhece desde quando nós éramos crianças. A gente cresceu junto aqui, tem tudo para dar errado. Emerson, eu vou casar, você fica interferindo, eu vou casar, eu quero, eu gosto dele, enfim. Casou, veio o 1º ano, 2º ano, 3º ano, veio a primeira filha, 4º ano, e as brigas, e as agressões físicas. E aí ela falou com uma tia, eu não aguento mais, tia, eu vou separar, eu não aguento mais, não aguento não. E aí, tia, não conta nada para o Emerson não, tia. Sabe porque o Emerson falou para eu não casar, não conta para ele não, a minha tia no telefone. Não, minha
filho, de jeito nenhum. Nossa, não conto, não. Desligou o telefone e me ligou. Emerson, oi, tia, sabe quem está separando? Não, tia, quem está separando? Sua irmã. É mesmo, tia Emerson, pelo amor de Deus, não conta para ela o que eu te contei, não. Não conta, não, porque ela vai ficar muito chateada. Não, tia, de jeito nenhum, eu não vou falar isso para ela, que a senhora me contou, de jeito nenhum. Desliguei o telefone e liguei para minha irmã. Minha irmã, você está separando? Ela falou, quem te contou? Eu falei, minha mediunidade. Eu assumi o compromisso com minha tia. Não contei para ela. E aí eu falei com ela, minha irmã, olha, não deu certo, a gente já tinha conversado, faz essa separação da forma mais saudável possível, sem agressões, sem confronto, faz da mais saudável possível. Se agora tem uma filha da idade da minha filha, 1 ano mais nova que a minha filha mais velha, vão crescer juntas, olha, com o mínimo de agressão. Eu sei que isso é difícil para a relação que vocês construíram, com o mínimo, faz uma separação saudável. E ela separou, cuida da vida dela, casou de novo, e o ex-marido tem a vida dele. Então, vocês imaginem, tem situações que a gente está vendo. Aí a gente comenta. Você no papel de pai, papel de avô, você vai comentar com seu filho, se a hora que for para casar, você vai comentar o que você está vendo. Mas você não vai impedi-los na caminhada deles, porque a caminhada é deles. A caminhada é deles. Dessa relação vão vir os filhos. Olha o que Pedro coloca para nós. No capítulo 5, no versículo 2, na primeira carta de Pedro, ele coloca assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. O que é apacentar? É oferecer pasto. Apacenta o rebanho de Deus. Apacentai, gente. O que você tem para oferecer no papel de pai? No papel de mãe? O que a gente tem para oferecer? Apacenta. Ofereça pasto, ofereça alimento, ofereça o diálogo, ofereça o afago, ofereça a compreensão, ofereça o ombro, senta, conversa, troca ideia. Para a gente fazer isso, nós também temos que ter uma relação saudável aqui, o conjugal. Se o conjugal tiver alicerçado no diálogo, fica fácil a gente chegar nos filhos. Se não tiver diálogo, a gente tem dificuldade de se aproximar dos filhos. A gente tem dificuldade, porque a gente não tem diálogo com a pessoa que a gente elegeu. Os dois estão numa relação de emburramento dentro de casa. O que é emburramento? Encontro do burro com jumento. Os dois lá, numa posição de emburramento dentro de casa. Ah, mas nós vamos educar o nosso filho na plenitude. Que plenitude, gente? Os meninos estão vendo. Tem casais que eu vejo, o casal discute, eu pergunto assim, como é que estão os meninos? Não, Emerson, está tranquilo. Lá em casa, eles não veem a gente discutindo. Ô, gente, como que não vê? Se é discussão, basta olhar para a expressão facial que a gente vê. Não tem gente que conhece mais a gente do que a gente que convive com a gente, nossos filhos. Não tem. Eles podem, muitas vezes, não ter liberdade de conversar. Pode não ter. Mas eles nos conhecem muito. Não tem ninguém que nos conhece mais do que a nossa esposa ou o nosso marido. Não tem. Porque convive com a gente 10 anos, 15 anos, 30 anos. Você ainda não me conhece? Que não conhece. Conhece tanto que a vontade já é de separar. De tanto que conhece. Queria até conhecer menos para poder voltar àquela relação lá atrás. Mas já conhece. Conhece, convive, e você aguenta, o outro também te suporta. Os dois caminham juntos, mas isso é relacionamento provacional. Agora, se a gente tem diálogo não é simplesmente a gente falar, é a arte de saber ouvir. Um fala, o outro fala. Um fala, o outro fala. Isso é diálogo. Diálogo não precisa de alterar o tom de voz. Olha André Luiz no livro Sinal Verde. Nunca fale aos gritos abusando da intimidade doméstica. Ele falou isso para o pessoal da vizinhança, gente, não é para a nossa casa. Que isso não acontece na nossa casa.
Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade doméstica. O que ele está dizendo para nós? Que a gente vai ficando ali tão envolvido com o outro que a gente já perde o respeito. Eles começam a gritar, a impor, o outro também. Isso não vai chegar a lugar nenhum. A maior dificuldade que nós temos na sociedade hoje é a falta do diálogo. É a maior de todas. Corrupção, criminalidade, que mais? Mentiras, pedofilia, assassinato, sequestro, roubos, tudo quanto é ordem. O problema é no diálogo. Se nós dialogarmos com os nossos filhos e dialogarmos entre si, a gente não cria marginais. Se nós dialogarmos. Se a gente não dialogar, eles vão dialogar com outros que não têm o preparo que a gente gostaria que tivesse para ensinar o que a gente não ensinou. Eles vão dialogar. Então, a dificuldade está sendo nossa. Então, não é simplesmente falar, é a arte de ouvir. E qual que é a dificuldade hoje nessa arte de ouvir? As pessoas não estão dando conta de esperar o outro terminar. Isso quando não usa a rede social para conversar. Eu tenho uma amiga que ela chama o marido e os 3 filhos para almoçar pelo WhatsApp. Eles moram na mesma casa, tá, gente? Cada um no espaço. Ela chama da cozinha, eles não vêm, não. Aí ela vai e manda o zap. O almoço está na mesa. Daí a pouco chegam os 3 filhos e depois chega o marido. Isso é diálogo? Isso é a deterioração, isso é a falência do diálogo. Isso é a falência do diálogo na relação. Quando Pedro coloca apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós, apacentai, ofereça pasto. Dialoga, dê exemplo, troca ideia, concorda, discorda, escuta o ponto de vista do outro, apresenta o seu ponto de vista. É assim que se faz. É assim que se faz. Um exemplo, estou vendo lá minhas filhas conversarem, né, no grupo da família, somos 5, e aí a minha filha caçula, hoje com 20 anos, ela chegou e falou assim, meninas, mandando recado para elas. Gente, eu não respondo nada, eu não falo nada. Eu não falo nada. Já me perguntaram assim, eu não falo nada em grupo nenhum. Emerson, qual que é a sua função no grupo? Eu respondo, silenciar o grupo. Ô Emerson, se você não vai falar nada, por que você está no grupo? Por que você não sai? Eu falei, quem me colocou que me tire. Não me perguntaram para entrar, pode me tirar sem me perguntar. Não faz diferença. E aí eu estou vendo as 3 comentarem lá. Meninas, minha filha falando, comprei 2 caixas de máscara na Shopee e ela mandou 10. Vocês querem mandar? Aí ela ofereceu para a mais velha, você quer levar para o estúdio? Ofereceu para outra, você quer levar para o escritório? Ela oferecendo, aí eu entrei. Filha, ligue para a Shopee e veja como que você faz para pagar as 8 caixas que vieram a mais. Ou como que você faz para devolver as 8 caixas que vieram a mais. E aí uma das filhas respondeu assim, kkkk, papai está lendo. E a outra fez uma figurinha de um menino assim, como quem diz, estou sabendo de nada. Cheguei à noite em casa e falei assim, filha, você ligou para a Shopee? Ah, é, pai. Queria até te passar o elogio que eles fizeram, porque é para você, né, pai, que você pediu para eu ligar. Eles falaram assim que eu estou de parabéns, porque ninguém nunca ligou para devolver o que chegou a mais. Ou liga para reclamar, ou liga para trocar, mas nunca ligou para devolver. É a primeira pessoa que ele atende lá que ligou para devolver. Então, eu estou de parabéns por eu ter sido honesta, e por eu ter sido honesta, ele me deu de presente essas 8 caixas a mais. Eu falei assim, e você corrigiu a pessoa com quem você conversou na Shopee? Ela falou, corrigir como, pai? Eu falei, filha, primeiro, ele não pode te dar de presente 8 caixas de máscara, porque ele não é dono da empresa. A gente não pode dar o que não é da gente. Eu não posso sair na rua oferecendo para as pessoas o que não é meu, não. Ele está oferecendo o que não é dele, ele é funcionário da empresa, a não ser que isso seja uma filosofia da empresa, e ele tinha que ter explicado. Se ele não explicou, ele não pode dar. E o pior de tudo, ele te parabenizou por você ser honesta. É esse o problema do nosso país.
A gente está tão acostumado a ser desonesto, a ser desleal, a gente está tão acostumado que quando aparece o honesto, vira manchete, página de jornal. Você não tem que ficar feliz porque alguém te elogia por ser honesto. Você tem que ser honesto e pronto, acabou. E se o outro for desonesto, é da índole dele, é do caráter dele. Pai, ela me falou, é muito difícil conversar com você. É, filha, é difícil. Mas vocês entendem como que a gente vai criando hábitos, criando costumes, e muitas vezes a gente tinha que estar dando exemplo, são os nossos filhos. Desde o berço manifestam tendências boas ou más construídas no passado, olha, eles vão vir para que nós apacentemos. Ofereça o pasto, ofereça evangelização, ofereça educação, ofereça afeição, ofereça. Vocês vão lembrar, quando nós éramos criança, que ensinaram para a gente assim, samba, trabalhava, era de boas, isso, não. Aprendemos a tirar, mas o gato não morreu. E Dona Chica riu do quê? Vocês não aprenderam a tirar o pau no gato? E Dona Chica riu do berro que o gato deu. Aprendemos marcha soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel. O quartel pega fogo, Maria dá o sinal. Acode quem? O soldado que está preso? Não, a bandeira nacional. Nós aprendemos isso. Hoje, nós aprendemos que isso não faz o menor sentido. Hoje nós temos músicas que ensinam valores. Nós temos músicas que ensinam valores. Ah, mas temos músicas que ensinam situações perversas? Temos. Depende da qualidade da música que a gente está escutando dentro de casa. Os nossos filhos vão escutar agora? Vão, gente, não tem problema. Desde que a gente passe para eles com discernimento o filtro da escolha. Isso tudo que eu estou falando para vocês, Paulo coloca para nós. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz assim, nós vos escrevemos aquilo que vós já sabeis, ou de alguma forma reconheceis. Isso tudo nós não sabemos? Sabemos ou não? Sabemos. Aí Beto Guedes transformou isso numa música. A lição sabemos, só nos resta, sabemos de cor, está decorado. Aprender é vivência, aprender é o dia a dia, aprender é convívio. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então nós sabemos uma série de coisas de cor. É difícil passar para os nossos filhos, porque a gente não está vivenciando. A gente não está vivenciando. Aí você vai trazer o filho para onde? Para a evangelização. Apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós. Aí o Emmanuel coloca para nós, no livro Pensamento e Vida, sobre a condição dos meninos que estão chegando. E eles estão vindo tecnologicamente aprimorados, mas moralmente necessitados. Como nós. Eles estão vindo como nós estamos vindo. Um ou outro se destaca? Sim, um ou outro se destaca. Mas, no geral, eles estão precisando dessa orientação. A gente está aqui, os meninos da evangelização. Não perca a oportunidade de trazer. O livro Desafios da Educação, só de perguntas e respostas, do Espírito de Camilo, sobre a psicografia de Raul Teixeira, a pergunta de número 21 é assim: como lidar com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? Como lidar com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? E aí ele fala, com a criança, você vai trazendo, tem os manejos, né? Criança, gente, não tem livre-arbítrio. Criança tem livre-arbítrio? Não tem. Os pais estão dando livre-arbítrio para os filhos de forma indiscriminada. Criança não tem livre-arbítrio, não. Criança tem que vir pronto, quem determina são os pais. Quem determina são os pais. Ah, mas sabe por quê? Ele não quer ir na evangelização. 1 hora de evangelização, 1 hora por semana.
em média, nas casas espíritas. 1 hora. Para aquela criança se instrumentalizar espiritualmente, moralmente, emocionalmente, contra as 167 horas restantes da semana. Quando as forças estiverem se esvaindo, está na hora de voltar para a evangelização. E ela escuta uma história, escuta uma parábola, participa de uma atividade, toma um passe coletivo e ela se energiza. E aí ela dá conta da semana quando estiver. E assim, sucessivamente, a gente vai vencendo semanas, meses. Criança não tem que escolher, não. Ah, não, Emerson, lá, como evangelização é domingo de manhã, a gente foi numa festa ontem. Aí a gente prefere para descansar, né? Quando vai na festa no domingo, ele deixa de ir na aula na segunda? Tem pai aqui que dá, não, ele está muito cansado, porque ontem nós ficamos na festa do coleguinha dele, nós ficamos lá até 10 horas da noite, então é melhor. A gente deixa ele ficar em casa dormindo na segunda-feira, dia de aula? Não deixamos. Por que a gente faz isso com Jesus? Em vez de trazê-los para a evangelização, a gente deixa dormindo. No dia da aula, a gente obriga. Os valores na evangelização são valores para a eternidade. Para a eternidade. E aí a gente não se prende aos valores da eternidade, não. Se prende aos valores do dia a dia. Vocês querem ver? Vou pegar um exemplo aqui. Nós vamos fazer uma dinâmica de 15 segundos. Em 15 segundos, vocês vão fechar os olhos e vão pensar em algum momento que vocês tiveram na escola de vocês. Seja no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, não importa. Algum momento da escola de vocês, vocês vão pensar. 15 segundos. Podem fechar os olhos. Pronto, podem abrir os olhos. Ok, alguém lembrou daquele momento mágico que aprendeu sobre a função da mitocôndria dentro da célula? Não. Pela risada, não. Alguém lembrou daquele momento que a professora de português ou de redação, que na nossa época não era redação, era composição, ensinou sobre as 17 regras de colocação da vírgula? Alguém lembrou? Não. Alguém lembrou sobre polinômio? Produto notável? Não. Ok, eu sei o que vocês pensaram. Quais os contatos que a gente teve, quem a gente tem saudade até hoje, qual professor que marcou, qual colega que marcou, quem nos irritou? Ou seja, a gente lembrou de relações. Porque o que fica para a eternidade são as relações. A gente precisa do conteúdo, precisamos, gente. Mas ele é pontual. Esse conteúdo ele é pontual. A gente vai aplicar dependendo da área que a gente abraçar lá na frente. Quem não está envolvido com a matemática jamais vai lembrar como é que acha o valor de x no polinômio. Ele aprendeu isso na 6ª série e acabou. Ele não está ligado nisso. Então você imagina, mas a gente aprendeu? Aprendeu. Naquela época colocamos em prática e fizemos o favor de esquecer. Mas as relações a gente não esquece. Quando a gente traz a criança para a evangelização, nós estamos ensinando para ela relacionamento, convívio, empatia, envolvimento, reciprocidade, solidariedade. Nós estamos ensinando, então nós vamos trazer. Então criança não tem livre-arbítrio. Aí me falaram assim, ô Emerson, e suas filhas não tiveram livre-arbítrio? Não, elas tiveram no plano espiritual, nasceu lá em casa, acabou. Quem mandou nascer lá em casa? Ô, gente, a Terra tem 4 bilhões de lares, vai nascer na minha casa. Agora nasceu, acabou. Entra na adolescência, aí o que o espírito de Camilo coloca? Entrou na adolescência? Ah, mas o filho não quer vir. Aí ele fala assim, vai utilizando os métodos de persuasão adequados. Ah, mas não é bacana? Método de persuasão? Ô, gente, o espírito é muito educado, não é? Método de persuasão, você vai conversar com eles. Meu filho, eu gostaria que você fosse comigo lá na reunião. Ô pai, eu não quero não. Meu filho, eu gostaria que você fosse. Ô pai, mas eu não vou. Meu filho, mas vão comigo. E aí você fala, não, eu falo para os pais assim, não perca a paciência com o seu filho. Porque ele vai falar assim, eu não vou. Aí você olha para ele e fala, então fica nessa porcaria desse computador aí, você vai ver na hora que você começar a sofrer, a desgraça chegar, você vai ver.
Se você não vai correr atrás da gente, fazer culto no lar, ir à casa espírita, tomar passe. Gente, para com isso. Você convida e ele fala que ele não vem. Você convida de novo, ele fala que ele não vem. Porque não pode, o não dele não pode te irritar. É o seu convite que tem que irritá-lo. Você vai convida uma vez, convida duas, convida três. E ele vai falar que ele não vem. Aí você convida 4, você convida 5. Aí ele fala assim, é hora que ele começar a ficar irritado, ele fala assim, eu não vou. E aí depois, aí ele vai vir com a pergunta que a gente está esperando, porque na irritação essa pergunta vai vir. Ele vai falar assim, por que você quer que eu vá? E aí pronto, é tudo que a gente está esperando. Aí você vai falar assim, porque eu gostaria que você me atendesse em um pedido que eu te faço, já que eu te atendo em vários pedidos que você me faz, e eu nem gosto daquilo que você me pede. Ah, é? O que, por exemplo? Aquele show que você foi há 2 semanas atrás, eu te levei, eu paguei, eu te busquei. E eu nem concordei com aquela fanqueira toda. Então, meu filho, se eu facilito para você, eu gostaria que você também fizesse. O que te custa? Vão comigo, a gente assiste uma reunião, sai de lá, conversa um pouco, troca ideia. Não precisa da gente levar o celular. A gente toma um sorvete, assenta, bate papo, depois a gente vai embora. Ô pai, mas eu não vou. Ai, meu filho, então se você não vai, se você não pode me atender naquilo que eu te peço, eu também não preciso de te atender naquilo que você me pede. Ô pai, peraí. Aí o que o adolescente faz? Isso é? Aí você responde para ele, não, meu filho, isso se chama condição. A vida é feita de condições. A gente faz, a gente recebe. Quem não faz, não recebe. Peraí, pai, então, só para eu entender. Então, aquela festa que vai ter daqui a um mês, aquela festa de 15 anos que eu vou ter lá da minha colega, quer dizer que eu não vou poder ir? É isso mesmo. Você já entendeu, o recado é esse. E aí eu falo para os pais, não cedam. Não cedam. Quando estiver faltando 10 dias para a festa, ele vem como anjo redimido, caído do inferno, que a cara é boa, mas a índole é má. E aí a gente vê aquela carinha, e o que a gente pensa? Ah, mas ele melhorou tanto. Ele vai na festa e depois ele volta a ser o que ele é. O que ele é. Então, se ele chamar de chantagem, não importa. Quem fala para nós que isso se chama condição? Clarencio, capítulo 13 do livro Nosso Lar. Quando aquela mãe quer vir proteger os 2 filhos que estão na terra, e aí o Clarencio pergunta o que para ela? Quem lembra? Quantos bônus hora a senhora tem para nós atendermos o teu pedido? Os 2 filhos que estão encarnados e ela lá. E aí ela responde... 304 bônus hora. Aí o Clarence dá uma risada. Porque a gente acha que espírito superior não ri, mas ri. Espírito superior ri. Aí ele fala assim, só 304? Tem 6 anos que a senhora foi resgatada das zonas de sofrimento e só ofereceu 304 horas de trabalho para a colônia? Ô, gente, façam as contas. Ela trabalhou uma média de 52 a 54 horas por ano. Aí ele fala assim, a senhora recusou todas as atividades que eu te ofereci. Ele ofereceu 4 tarefas para ela em ministérios diferentes. Aí ele fala, após a última tarefa, a senhora saiu da atividade deliberadamente e se recolheu nos campos de repouso. Então eu te digo, volte aos campos de repouso, deite lá e pense mais no teu pedido. Pois, olha a fala dele, quem não coopera, não recebe cooperação. Ou seja, isso se chama condição. Nossa, que mentor chantagista. Só porque eu não trabalhei, ele não deixa eu visitar meus filhos na terra. Isso não é chantagem não, gente. Ela não fez, não merece. Quem não coopera, não recebe cooperação. Os nossos filhos não estão fazendo nada. E a gente não está cerceando o limite. A gente não está cerceando a liberdade deles. A gente precisa colocar limite. Para isso, a gente tem que estar fazendo. Volto para a questão conjugal. Volto para a questão conjugal. No papel de pais, a gente no papel de pais tem que fazer. Eu tenho que parar. As mulheres têm que parar com essa história de falar assim, meu marido me ajuda.
No final de semana, ele arruma a cozinha. Meu marido me ajuda. A casa é dele. Porque se a casa fosse só dela e ele não comesse na cozinha, ele come no quintal. Ele come no quintal, aí ele ajuda. Que ele come no quintal, ele nem desfruta da cozinha. Ah, não, ele me ajuda, ele até lava banheiro. Mas ele não usa, que é a porcaria do que é banheiro. Se ele usa, ele também tem que lavar. Mas a nossa sociedade delegou isso como uma função feminina. E a mulher atribuiu isso para si. De tal maneira que ela fala, meu marido me ajuda. Meu bem, dá para você me ajudar? Você fica com meu filho enquanto eu tomo banho? Fica com o meu filho? Ah, que desgraça é essa? O filho é dos dois, os dois fizeram, os dois assumiram. O ventre é do casal, biológico é da mulher, emocional, espiritual, afetivo é do casal. Os dois têm que dividir. Por quê? Porque os dois dividindo, os dois trabalhando, os dois estudando, os dois se envolvendo, os filhos estão vendo. E aí fica fácil a gente construir uma relação. Oi, meu filho. Você faz, você conversa, tem um relacionamento ótimo e dá exemplo. Depois disso tudo, os filhos não, ainda se envolve com o álcool, se envolve com o vício. Emerson, e agora? Emmanuel, livro O Consolador. Só perguntas e respostas. A pergunta de 190 é assim. Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a tudo, o que devem fazer os pais? Atenção. Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a tudo, o que devem fazer os pais? O que a gente faz? Reza. Ih, aqui casal já está rezando, já está fazendo até trabalho de terreiro. De tanto que eles estão rezando. Não está adiantando, não. O que mais? O que mais a gente faz? Dá um exemplo. E aqui casal está exemplificando, mas um tanto também resolveu, não. O que mais? Larga para lá. Persiste. Emmanuel responde assim: que os pais não descuidem da dedicação e do sacrifício, mas aguardem a ação de Deus no dia a dia deste filho, porque Deus vai semear o amor no coração dele através de dores atrozes. Gente, vai ou não vai aprender? Vai. Nós temos um ditado que diz assim: a palavra convence, o exemplo arrasta. E aí eu vou acrescentar o ditado: a palavra convence, o exemplo arrasta, mas só a dor transforma. Infelizmente, não tem ninguém se transformando sem dores. Infelizmente. Isso não para os nossos filhos, mas para todos nós. Quando a dor nos acomete, quando a dor nos agride, a gente começa a fazer movimentos de mudança. Meninos, era isso que a gente tinha para trazer. Eu espero que tenha valido. Gente, se não ficar com gosto de quero mais, vocês não voltam na próxima vez. Eu espero que tenha valido as nossas reflexões. Numa outra oportunidade a gente volta outra vez, ok?